Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash, 13 horas e 2 minutos, 16/5 de 2023. Sol brilhando lá fora, 18 graus, tarde típica de outono. Eu desejo um excelente pregão a todos. Racional do YouTube, buy, compra nessa região de 110, 215. Nós acertamos o racional no Telegram mais cedo, compartilhado no programa Reader e também no Panorama, que foi a ideia aqui do canal. E eu acredito que durante a gravação, provavelmente o mini índice vai sair de 110 e 200, vai pelo menos a 110 450 e até o fim do pregão pelo menos uns 110 e 800, essa é a minha visão. O pregão está muito volátil, tem balanços corporativos, nova política de preços da Petrobras, e quando tem muita volatilidade eu gosto de estudar o link aqui do Unibroker. Nós temos Petrobras como protagonista, juntamente com a Hapvida e Redor. E na ponta vendedora, Magalu, resultado corporativo, e também a Vale. Então já vamos começar por essas ações que divulgaram seus números e também pela Petrobras, que divulgou uma nova política de preços. O governo Temer, pessoal, eu não tenho receio sempre de expor as minhas opiniões aqui, mas ele, em pouco tempo, ele fez o que não foi feito em décadas. Como ele não era popular e não tinha ideia da reeleição, esse tipo de pretensão, por exemplo, esse preço de paridade internacional foi criado no governo Temer. E a Petrobras saiu da empresa mais endividada do mundo, das grandes empresas naquele momento, para uma situação de protagonismo novamente. Aí o PT vai lá e acaba com algo que é justo, é correto, é técnico, vai entender, né? E só que a empresa, eu acho que esperava-se coisa tão pior que está até subindo. Então está subindo 2,91 a Petro 3, anulando, neutralizando o candle de ontem, né? Está acima dessa região importante 28,47, máxima dia 24 de janeiro. E o gráfico nos diz, apesar dos pesares, que ela buscará R$ 34,00, no caso da Petro 3. E aí eu vou colocar aqui na tela a Petro 4, que é aquele ativo que nós estudamos todos os dias. Estou fazendo as duas hoje, por esse acontecimento. Ela até deixou aqui um arame de topo, a mulher grávida, no caso indicando queda para o ativo, só que está anulando esse padrão, mínimas e máximas mais altas. A Petro 4 mira R$ 30,20. Ok? Sobre Magazine Luiza, o resultado veio realmente muito ruim, o balanço, mas eu entendo que é uma oportunidade de compra, né? Então esse ativo caindo 15%, no meu entendimento é um exagero, é uma correção. A ação simplesmente saiu de 13,4 e ela foi a 4,46 muito rapidamente. A oportunidade de compra. Esse ativo até o final da semana deve voltar aí aos R$ 4,00 novamente, porque o mercado já começa a precificar o futuro, é a minha visão. Ok? BR Foods também divulgou seus números. BRFS3. Vamos colocar aqui na tela. Caindo forte, essa aqui eu já passaria, é um ativo complexo, tem drivers muito peculiares. Aquela história, se eu fosse obrigado a comprar ou vender, eu compraria. Tá num topo anterior e na média de 21, mas eu não escolheria, por exemplo, comprar BR Foods. Então, eu vou naquele resuminho que geralmente eu mando, inclusive no Informe Cenário, para que a gente veja aqui os ativos que divulgaram seus números e a gente possa fazer um pente fino. Ok? Então a primeira delas é Banco do Brasil. Primeira não, né? Eu já falei de algumas outras aqui. Então, Banco do Brasil aqui na tela. Correção que abre oportunidade. O balanço veio bom. Eu falei ontem sobre ele no Instagram, mas o mercado criou uma expectativa muito grande. Enfim, aquela desculpa, entre aspas, para o ativo corrigir, mas deve voltar
a subir rapidamente, já está abaixo de uma LTA, provavelmente um rompimento falso. O outro caso é Nubank. Nubank é um típico caso de turnaround, de virada. Nubank, olha que loucura, né? Saiu de 3,39, hoje chegou a apontar ali 6,92. Nubank, se eu fosse me posicionar no ativo, eu não entraria agora. Eu dividiria o meu lote em 3 partes. Quarta, quinta e sexta, provavelmente faria um bom preço médio. Tem suportes aqui a 5,88, 5,81. Mas esse sinal, ele não é qualquer coisa, né? Tem volume, amplitude, está na mínima, então acho que dá para comprar. Ela vai se recuperar, mas talvez tenha mais espaço aqui para cair, né? Dá para comprar descontado. Dividindo o lote em 3 pregões, é possível comprar no Nubank de forma mais descontada e formar um bom médio. No Nubank nós não temos em carteira, a XP nós temos. A XP vem de um movimento de recuperação muito forte, hoje está volátil, mas segurando na média de 5, quer dizer, mantém o viés altista e a oportunidade de entrada ou até de reforçar a posição para quem deseja, né? O balanço veio bom, acho que muita gente esperava algo pior de XP, não veio uma maravilha, mas veio bom. Né? Teve um lucro líquido, a queda foi de 7% no primeiro trimestre para 796 milhões. Então fala aqui de perda não recorrente líquida de imposto relativo a casas americanas. Então, como é algo específico, eu entendo que a empresa vai se recuperar e tem amplo espaço para subir. Um outro ativo que divulgou seus números foi Localiza. Rente 3. Então a Rente 3 é um caso importante para análise técnica, cumpriu aqui essa simetria plenamente, a gente falou desde aqui de baixo, né? Mostra a força que tem uma figura simétrica, veio a 60,41, está acima desse eixo, e qual é o próximo alvo agora? 73,05. É o caso de Localiza. Aí temos Cosan e Redor, ambas nós temos. Então Cezan 3 aqui na tela. Foi até um pedido de um querido aluno. Ele pediu para estudar ação, eu estou estudando. E eu sempre gosto, né, por todo o respeito que a gente tem pela nossa comunidade, enfim. Eu estou fazendo aqui esse estudo dedicado, né? Eu não sei se eu posso citar o nome, mas acho que sim, não falou nada, é o Márcio Albuquerque. Então, um grande abraço ao Márcio. Sobre Cosan, Márcio, é o seguinte. Nós temos um fundo mais alto que o anterior, um gap de fuga, e o papel na eminência de romper. Uma região importante, máxima do dia 12, é 16,16. E as máximas recentes aqui na região 16,48. Né? E se deixar essa LTB para trás, vai entrar no território permeado pelos touros, né? Então, qual que é o próximo objetivo provável da Cosan? 18,07, posteriormente 19,03. Ok? Então, eu tenho muito otimismo em relação a essa ação. Temos em carteira, perfeito? Aí nós vamos ter aqui Redor. Redor 3. É uma outra ação que nós temos no portfólio. É um dos destaques de alta de hoje. Essa tem tanto espaço para subir que mesmo quem está de fora, eu acho válido comprar. Existem diversas razões, né? Além do porte da empresa, dos fundamentos, o fato dela operar extremamente descontada. Então tem o padrão da alavanca, a simetria fala num teste de 32,59, ela rompeu um pivô deixando para trás 24,79. E ela tem agora aqui um gap de fuga. Então tem amplo espaço para subir. Minha marcação foi apagada aqui. Então ela tem amplo espaço para subir. Logo menos a gente deve ver a ação a 32,59, mas vai muito além. Aí temos Alço 3, posteriormente JHSF.
Also, nós temos essa ação em razão da BR Malls. Teve aquela movimentação entre as empresas e quem tinha BR Malls passou a ter Also 3. Objetivo curto 22 com 13. Ah, mas hoje ela está caindo, tem uma shooting star, tem que olhar o contexto. Padrão que nós ensinamos das árvores e da floresta. Então tem gap aqui para puxar preço. Foi fechado, quase fechado, né? A 20 com 32. Mas deve continuar subindo. É uma oportunidade de ouro assim para comprar. É bom para quem já está conduzindo, quem está no barco. Mas entre a compra e a venda, eu falaria naturalmente em compra. Aí nós teremos JHSF, depois a Even. Even nós não temos em carteira, JHSF 3 sim. JHSF participações. Eu hoje, se você me pedir para enumerar os 3 maiores absurdos da bolsa, com certeza a JHSF vai estar dentre elas. Eu falava isso sobre Pomo, eu falava sobre Randon, e vocês viram o que aconteceu com os ativos. Não faz sentido essa ação trabalhar nesses níveis. Então, uma mega oportunidade de compra. Nós temos em carteira e tem a Even. A Even já é um caso de turnaround, de topos. Quando eu falo os topos mais altos, pessoal, é isso. Eu tenho aqui um fundo. Topos mais altos? Não, fundos mais altos. Eu tenho um segundo fundo. Eu tenho um terceiro fundo. Eu tenho um quarto fundo. Eu tenho um quinto. Alguns de maior ou menor proporção, mas eu tenho topos de fundos ascendentes. Então, o ativo tem o domínio comprador no curto prazo. O primeiro objetivo do movimento 6,60 e posteriormente 7,29. Ok? Hoje tem diversos balanços, né? Então vamos lá, Eneva e RBR. Diversos balanços corporativos. Então, Eneva é uma ação de guarda, boa para bater renda fixa, está num ponto interessante, rompendo um pivô a 11,56, né? Tem resistência intermediária a 12,57, posteriormente 13,15, e eu carregaria a ação até 14,46. Então, claramente é uma oportunidade de compra para aquele investidor que tem o perfil mais conservador. Aí nós temos Itaúsa. Itaúsa aqui na tela. Para o alto e avante, acima desse ponto-chave marcado de 8 de fevereiro a 8,84, ela mira 9,92, 9,62, aliás. Aí temos, tem balanços diversos aqui, vamos lá. IRBR. Se ficar muito longo, depois eu gravo outro. Então, IRBR é também um caso de turnaround. Essa ação, ela nos ensina, na verdade, ela corrobora, né? Ela reforça a minha teoria. Nunca vendam um ativo nessas condições aqui embaixo. Vai tomar na cabeça, como diz um amigo meu. A ação tá R$20, aqui eu vou vender. Aí ela dobra muitas vezes contra o vendedor. É um ativo, nesses níveis aqui, começa a aumentar volume, é compra. Não compra termo, alavancado, uma compra normal, como se fosse um outro ativo, né? Então ela tem mais espaço para subir. Provavelmente vai testar 40 com 50, vai romper e buscar 64. 64, 65. É a tendência para essa ação. Agora, professor, você colocaria sua grana nela e tal? Eu não colocaria. Mesmo vendo... A não ser que fosse meio lote, vai. Eu colocaria no ativo. A metade do que eu costumo colocar em outras ações. SLC já fez parte de carteiras da Top Traders também. Olha, a experiência que eu tive com esse ativo não foi positiva, é uma ação chata de trabalhar. Ela é lenta, sinuosa, muitas vezes não responde aos fundamentos. É mais ou menos o que a gente está vivenciando no milho, então essa daqui eu passaria. Não é um ponto bom para vender, mas eu também não compraria. É uma ação que eu não acho um ativo técnico, enfim, descontado. É uma ação que tem muitas complexidades. Aí BR Foods nós comentamos, aí tem a Marfrig.
Marfrig nós temos em carteira. A Marfrig eu acredito muito na ação, na minha opinião ela passa por uma acumulação para explodir, então eu vejo uma boa oportunidade de compra. Aí tem a Apivida, a Marisa. Então a Apivida aqui na tela é uma situação de compra também, está rompendo uma LTB, médias cruzadas em modo compra, não duvido que ela venha aqui a R$5 fechar esse gap. Aí tem Marisa, Enalta. Marisa e Enalta. Não, Enalta nem é balanço. Só a Marisa mesmo. A perda líquida é de 149 milhões. A Mar é mais uma ação que nós temos em carteira. É um dos ativos que não deram certo. Muitas ações estão indo bem, perto das suas máximas. Marisa não. Né? Mas eu também não acho que vale a pena estopar por aqui. O gráfico nos diz que se romper 0,89, ela busca pelo menos a região de 1,47, então nós mantemos no portfólio. Então, assim sendo, eu vou agora prestigiar os nossos amigos do YouTube. E mais tarde eu vou fazer stories e também vou gravar o programa Clique. Hoje já foi a abertura, os informes, panorama, reader, tudo feito com muito carinho e capricho e zelo e atenção para a nossa comunidade. Então vamos lá, Felipe Falcão, pernambucano como eu, viva Pernambuco, viva o Nordeste. Grande mestre, passa uma vista em Alço 3 e um comentário para a hora 33. Agradecido pelas análises e colaboração de sempre, acompanho tudo em todas as plataformas possíveis, estamos juntos, isso é uma honra, uma alegria muito grande. Alço 3 nós fizemos, então vou para a hora 33. É a Auri 3, na verdade, agora, né? Olha, tendência de alta, ativo mais lento, menor volatilidade histórica, assimetria em V para ser cumprida, ação com perfil de investidor mais conservador. Então deve seguir lentamente o movimento de alta. Perfeito? Eduardo Feres, boas-vindas. Ele pede SAPR11 Disney agora. SAPR11 já fez parte de uma carteira recente. Nossa, muitos alunos ficaram com ativo, inclusive, pelo que eu percebo. Tendência de alta, não tem sinal de topo. Não é uma entrada ótima nesse momento, uma entrada técnica. Não é. Né? Porque ela já está distante do fundo, mas você olha que pelo semanal ainda tem mais espaço para subir, principalmente se romper 21 com 24. Então, uma situação de um ativo sob domínio comprador, que deve continuar subindo, mas distante da média assim, eu não iniciaria uma posição. Mas, por exemplo, eu já estou no lucro, dá para, por exemplo, aumentar o lote, incrementar a posição sim, uma entrada tão simplesmente não. Agora, entre a compra e a venda, é um ou outro, compra. Mas uma compra real, mas para conduzir, eu acho que quem está comprado ainda vai lucrar muito com a ação. Aí nosso amigo pede Disney. Então vamos lá. A Disney é uma ação, é uma das poucas ações norte-americanas que não estão no lucro nos nossos portfólios internacionais. Está numa região de suporte, deve inflexionar aqui e repicar até a média de 21. Mas é muito controversa, baixou o número de assinantes do streaming, a gente viu isso no balanço, o ativo desabou. Então ela é extremamente traiçoeira, só nesse pregão pós-balanço caiu 8,73. Então deve repicar, mas não é uma ação que a gente pensa em ficar por mais tempo e que está a descontar. Não, é uma ação que ela reflete exatamente as complexidades da empresa, das diversas áreas que atua. Disney, qualquer detalhe o ativo desaba, então é complicado você operar uma ação assim. Quando ela repicar, a gente deve trocar para um outro ativo que seja um pouco mais técnico e confiável nas suas movimentações. Apesar que a renda é variável, mas enfim, eu acho que tem opções melhores, principalmente se a gente pegar o ativo no movimento de repique. Solange Reis, professor, boa noite, tudo bem? Tudo certo? O setor educacional de serviços, né, um dos mais aquecidos, faz parte, né, do setor de serviços nesse início de ano. Assim, depois do resultado do primeiro trimestre, acredita em turnaround, em Cogna, quais suas projeções para esse ativo? Obrigada. Maravilha, excelente pergunta. Nós temos do setor IDUC 3. Então é a ação que representa
o setor educacional no nosso portfólio, faz aqui uma correção no tempo e deve seguir rumo a R$ 17,00 no curto prazo. Sobre Cogna, essa ação ficou estigmatizada em razão de alguns influencers que exploraram uma possível valorização, inclusive agitou o mercado de opções desse ativo, e agora ela testa um topo anterior. Com esse sinal do dia 12 eu não compraria. Se eu fosse comprar alguma coisa eu faria em Educ, né? E se fosse fazer em Cogna, a mesma coisa, dividiria a minha entrada em 3 partes, quarta, quinta e sexta provavelmente formaria um bom médio. Porque se for uma correção no tempo, você se posicionou, se ela cair um pouco mais, você melhora o médio para uma exposição. Mas lembrando, eu faria minha posição somente em Educ, que é a ação que representa o setor no nosso portfólio. Querido amigo Mário Sérgio Rodrigues, mestre Wagner, boa noite. Estou com preço médio de R$ 17,00 em CSMG3. Qual seria o alvo desse movimento? Outra pergunta, vale a pena fazer preço médio em aéreo? Obrigado pela sua atenção. A gente que agradece a presença de todos vocês, o que para nós aqui na Top Traders é uma grande honra. Então vamos lá de Copasa. Copasa é uma das poucas ações da Bolsa que tem tendência primária, secundária e terciária de alta. Longo, médio e curto prazo. Não é uma entrada ótima, pessoal, porque está longe da média de 21. É um prato cheio para quem já está no barco ou aqueles investidores que gostam de comprar tendência, né? Uma entrada boa quando ocorreu o rompimento 17,25 aqui embaixo. Agora é mais para administrar para quem entrar no barco. Ou se corrigir perto da média, pelo menos de 5 uma entrada. Nesses níveis eu acho que o ativo está muito esticado. E sobre a R3, sim, eu acho que vale a pena comprar mais, fazer preço médio. Por quê? Porque ela já está apontando para cima. Tem topos e fundos ascendentes. Então a resposta é sim. Patrícia TK, excelente semana. Pode analisar Soma e Pets, obrigada. Agora, então vamos lá. Soma 3, que é a antiga Hering. Mastro Bandeira, ombro, cabeça, ombro invertido. Então ela tende a buscar 10,96, depois fechar esse gap aqui perto dos 13,50. Então situação plena e amplamente compradora. E aí nós temos a Pets 3. É mais um caso de virada, ombro, cabeça, ombro invertido, padrão da alavanca. Mastro Bandeira, correção no tempo. Então a tendência é que ela rompa. Os gráficos são parecidos, inclusive 7,85 e busca posteriormente 9,18. Querido amigo Haroldo Diniz, professor Wagner, favor analisar a Apivida, nós já fizemos, agradeço antecipadamente. Então maravilha, está entregue, queridos alunos que enobreceram a nossa gravação para o YouTube. Então atendemos os nossos queridos alunos, fizemos os principais ativos, né, os seus balanços, foi pelo informe cenário e nós destrinchamos o gráfico aqui no YouTube. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa para falar para vocês. Meu WhatsApp não para, é briga em grupo de condomínio, aí no prédio também tem, aí é o banco mandando. Deixa eu só mandar aqui, pessoal, o e-mail para o pessoal do banco aqui. Eu tenho um caso de um inquilino, pessoal, o inquilino não pagou o condomínio, só que foi para o jurídico, aí eu tenho que resolver. É mole. Né? Na verdade já alugou para uma outra pessoa, tem uma negociação lá no imóvel, e aí atrasou assim 20 dias, foi para o jurídico, e tem um advogado, é um show à parte também, né? E eu estou resolvendo isso aí porque na verdade a imobiliária paga e cobra do inquilino. Mas aí eu tenho que resolver porque o pessoal não se mexe, então alguém tem que ir lá e... É um negócio da pró-atividade, mas eu vou resolver, de toda forma, eu estou envolvido, eu vou resolver. Isso faz parte da minha personalidade. Então vamos lá, nós vamos fazer os ativos fixos aqui, começando pelo milho. O milho tem sinal de fundo, tem um doji. Vamos ver se amanhã rompe a máxima de hoje e confirma o padrão. No caso dos juros, tendência de baixa, né? Apesar do repique de hoje, não muda nada essa tendência.
Esse gráfico do dólar, eu volto a dizer, ele está errado. Eu até mandei um e-mail lá para o suporte do TradingView, nem responderam. Não tem software perfeito, eu sempre trabalho aqui com a nossa ideia do mundo real, né? Então, não tem software perfeito. Agora, no Broadcast, que é um excelente programa, tem um teste aqui do fundo anterior. Um leve candle de alta, mas nada que mude a tendência para o ativo aqui no intraday. Está correto no TradingView. Tem um repique que até acionou um pivô no rompimento de 4.930, mas que não deve durar muito, essa movimentação. Ó, até a porcentagem está errada aqui no TradingView, enfim. Eu já avisei acho que umas 3 vezes lá, o negócio é usar o diário do... Ó, esse gráfico está errado, o diário. Agora, o do Ibov está certo, né? Então o Ibov ele vai aos trancos e barrancos aqui rompendo o canal. Canal cujo rompimento projeta 120, 750. Então nós temos resistência intermediária 120 mil pontos, 114,835. E esse ponto aqui que está sendo testado, 110,436. Hoje chegou a marcar máxima 110,151. Ó, então 110,436. A máxima 110,151, se aproximando dessa região. Então o BOVA11, muito volátil. Tem a questão do arcabouço fiscal, que é o principal driver de hoje, mas tem máxima e mínima mais alta que ontem. Bovespa em dólares, um viés amplamente altista. As correções são absolutamente normais, está distante de média, enfim, corrige no intraday muitas vezes. Mas a gente percebe que o viés é de alta. E temos o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, especialmente ien e euro. Subiu e agora corrige no tempo. MME, fluxo para mercados emergentes. A barra de ontem deve falar mais alto, formada numa LTA importante que guia os preços desde outubro do ano passado. Então provavelmente nós teremos logo menos o rompimento do eixo do W a 993,60. E a Europa, uma sessão... Na verdade a Europa está, por exemplo, o índice DAX está há 3 semanas de lado. Bandas justapostas. Né? No caso da Eurostoxx 50 caiu, está de lado há praticamente 2 semanas. É a mesma ideia que a gente tem aqui na Bolsa de Paris. Então as mínimas estão sendo preservadas. Esse movimento já era esperado, eu falei no dia que começou, né, que teria uma movimentação um pouco mais contida nas bolsas americanas e europeias, que os países emergentes eram a bola da vez, né, especialmente Brasil e México. Especialmente Brasil e México, mas não somente Brasil e México. E aí nós temos o EWZ, ETF brasileira negociado em Nova York, correção até o topo anterior, 29,87, absolutamente normal. Então nada muda, não é inflexão, não vai derreter, nem nada do gênero. E claro, né, o BZQ, que é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, tem um repique, depois de uma forte baixa, fez um topo duplo, veio até além do seu objetivo, que é a base. E temos o VIX repicando. Nada que justifique uma compra ou uma venda nesse momento. O VIX ele tem que te dar uma maior amplitude assim, para justificar um movimento. Bolsas americanas, a mesma ideia da Europa, leve viés de queda, movimentação praticamente lateral. É importante que preserve as mínimas atuais, no caso aqui do Dow Jones, pessoal. Traçando essa LTA, talvez haja um pouco mais de espaço para cair. Algo que eu não acredito que toque essa LTA, porque, por exemplo, se a gente tiver um movimento semelhante no S&P, o espaço seria muito amplo, então não acredito, sinceramente. Que nós tenhamos esse movimento, é mais uma movimentação lateral para a continuidade da alta posterior. E o índice de tecnologia Nasdaq já está apontando para cima, rompendo máximas recentes. Dificilmente a gente vai ter Nasdaq subindo forte e as outras derretendo, por exemplo.
Pode ter uma diferença, mas não tão grande assim, de um benchmark americano apontando para o lado e os outros dois para o outro. Os títulos americanos de 10 anos acionaram o pivô no rompimento de 3,532. Estão agora aqui na parte alta de um triângulo. Interessante esse movimento. Petróleo, a gente teve os dados chineses, né? Vieram um pouco mais fracos que o esperado, apesar que eu achei muito bons. Confiram lá no Telegram. Então, o petróleo é muito provável que rompa 73,89 em Nova York. E no Brent, o rompimento deve ocorrer 77,56. O minério de ferro está lutando, está brigando para o rompimento dessa região de 106 dólares. Isso daqui nada mais é, nada mais, nada menos que um triângulo ascendente. Pessoal, vai romper e vai jogar esse preço lá para cima. É isso. Vai jogar aqui a 116, 115 dólares. Triângulo ascendente. Bolsa de Xangai preserva ainda o sinal que nós tivemos dia 15 de maio, então deve cumprir a simetria vindo aqui para 3.418. E Japão pro alto e avante. Se eu tivesse posições no Japão, eu venderia tudo e colocaria no Brasil ou no México, enfim, nos Estados Unidos. Está bem esticado o índice Nikkei. Mas não tem nada também que diga que vai inflexionar, uma tendência de alta, mas está bem esticado. Small 11, correção absolutamente normal no tempo, viés de alta mantido, assim como o IFNC. A correção tem até máximas maiores aqui, o que mostra a força, até o grau de ansiedade dos compradores. A gente viu os balanços, né, pessoal? Nubank, Banco do Brasil, fantásticos. O Imob tem uma estrela cadente, vai derreter, tem todo esse contexto. Árvores e floresta, né? Uma correção lateral após um forte movimento altista. Aí eu chego no IMAT, que é onde está a chave, a cereja do bolo. O IMAT rompendo 5.293, ele tem espaço pelo menos para vir a 5.477 ou até mais, uma vez que nós temos um alargamento. Então o IMAT deve ser uma das estrelas da próxima pernada de alta do Ibov. E o índice de energia, ele foi o primeiro a iniciar um movimento forte de alta e agora corrige no tempo, aproximação entre a média de 21 e o preço segurando aqui na média de 5. E por fim o índice de consumo, que é onde está uma das chaves aí da movimentação do mercado. Ele mantém no dia do texto do arcabouço ainda um viés altista aqui, isso é fantástico, um sinal muito, muito importante mesmo. E voltando no mini índice, eu não acho que ele renova a máxima de hoje a 111,250, mas talvez se aproxime de 110,700, 110,800 talvez, né? Mas pelo menos uns 110,500 deve realmente buscar aí no intraday, né? Então tem espaço para subir 110,500, 110,600, quem sabe 800, fechando perto da máxima aqui para não ficar com cara de topo, né? Mas de toda forma tem essa LTA que guia os preços no curtíssimo prazo. Forte abraço a todos, muito obrigado pela sua atenção.